Bueno, muchas gracias. Voy a hablar en portugués, por fin, ¿no? Pablo me convidou para fazer essas conclusões desse primeiro dia de apresentações, e agradeço muito o convite. E na verdade não se tratam propriamente de conclusões, mas gostaria de, em função de tudo que foi dito aqui, e insistindo que esse primeiro dia é um dia muito mais de provocações e de alimentar um pouco as nossas cabeças para as apresentações de amanhã, que são as apresentações em que todo esse projeto, essa ilusão que se vem construindo, vai ser apresentado com mais detalhes. E falo aqui não como diretor da Santillana do Brasil, mas como professor que sou, professor apaixonado, que continuo sendo, e faço um relato das minhas primeiras experiências como professor, em que compartilhei essa profissão com o meu querido Valmir, que já se apresentou aqui. Eu, com 20 anos, comecei a dar aula de física no colégio em que ele era coordenador. E imaginem a dificuldade de você dar aula de uma disciplina como física, que é uma disciplina que, digamos, não encanta a maioria dos adolescentes, muito pelo contrário. Eu tinha 20 anos, meus alunos tinham entre 15 e 17 anos. Manter essa turma interessada, motivada, e mais do que isso, com bons resultados numa disciplina como física, era um desafio tremendo. E eu não tinha nem experiência, nem maturidade suficiente para poder dar conta de um desafio como esse, mas tinha colegas que me podiam ajudar nessa tarefa. E muita inveja do professor de geografia, que encantava a todos, era tudo muito fácil. E não tinha que ficar no conselho de classe no final de ano, porque todo mundo estava aprovado em geografia, e metade da classe estava comigo em física, com média 3, 4, 2,5, que era o normal, né? Então nos reuníamos eu, o professor de matemática, que também terminava com 60% da turma, quase ali na antessala da reprovação. Então, eu me perguntava quase todo dia, no momento em que eu preparava as aulas, em que eu consumia o material que eu ia utilizar para ensinar, de que forma eu podia contagiar aqueles alunos com a mesma paixão que eu tinha pela disciplina que eu estava apresentando. Isso apesar de um currículo que é um currículo que não tem o menor sentido. Todos sabemos que o currículo de física, imagino que todos sabemos que o currículo de física de ensino médio não faz o menor sentido, é um currículo histórico que vem sendo carregado historicamente, não se tem nem muita ideia clara de qual é a origem. Valmir estudou muito isso profundamente. Nasce de uma necessidade de se ensinar tecnologia, depois caminha por outros caminhos, quer dizer, então a gente arrasta essa inércia de um currículo que dificilmente a gente tem chance de se perguntar por que ele está ali. Então, pressionado por esse currículo que não fazia sentido e que a gente sabe que tem que ensinar porque é o que se cobra nos exames de ingresso nas universidades, e por uma classe com muita dificuldade, uma dificuldade que gerava muito desinteresse, evidentemente, por parte dos alunos. E um dos colegas uma vez me aconselhou que no início do curso, no início do ano, naquela fase de apresentação, ao invés de contar o programa do curso e dizer, olha, eu vou falar disso, cinemática, né? Aquela coisa muito interessante, depois vem dinâmica, né, Val? Que ao invés de fazer essa apresentação do curso, que eu me voltasse para os alunos e perguntasse a eles qual era a origem de cada um, a que cada um deles se dedicava, do que gostava. Você, por exemplo, você gosta de que? Eu toco violão, eu gosto de jogar basquete. Bom, eu achei a ideia interessante e na primeira aula, ao invés de apresentar o curso, fiz essa rodada com os alunos. Primeiro houve muita surpresa, né? Porque o aluno, pela primeira vez, se sentiu protagonista numa aula inaugural, né? Em geral, ele não é o protagonista, quase nunca, menos ainda numa aula inaugural. E a partir desse momento você começa a conhecer
as distintas realidades de cada um daqueles alunos que estão à sua frente, e eles também se sentem muito mais participativos. Depois, com outros colegas, aprendi uma série de outras técnicas que ajudam, né, a conduzir um curso, a conduzir uma sala de aula. Mas essa ficou comigo porque eu acho que essa ideia, muito mais do que o efeito que ela produz, que é um efeito que depois, se você não conseguir manter por um certo tempo e não alimentar, ele morre. Isso dura aí um par de semanas, aquele deslumbramento por alguém ter me perguntado o que eu gosto de fazer, né? Quer dizer, se você não continua alimentando isso, isso morre. Então, muito menos pelo efeito que isso produziu, mas pela mudança de paradigma que aquilo representou para mim como professor. Eu, o tempo todo em que tentava preparar minhas aulas de física melhor, eu pensava, eu tenho esse conteúdo e eu preciso torná-lo mais didático e mais acessível a esse grupo de alunos. Então, o foco sempre estava na minha apresentação e na disciplina que eu lecionava. E essa mudança de fazer essa pergunta para os alunos colocou o foco no aprendiz e não na disciplina. Isso foi absolutamente fundamental, porque a partir daí, toda a dinâmica da aprendizagem se dá a partir de quem aprende e não a partir do professor que tem que mediar essa situação de aprendizagem. Isso acho que é uma mudança de paradigma extraordinária e que eu quis contar essa história porque eu acho que é uma analogia com o que a gente está apresentando aqui. A gente está querendo eliminar a relação de cliente e provedor. Quer dizer, na verdade, a mágica desse projeto, que vocês vão conhecer amanhã, com mais detalhes, vai se dar pela relação de construção compartilhada a partir de uma série de conceitos, esses sim, que a gente tem que manter muito sólidos. Quando o Pablo mostrou o avião que está em construção em pleno voo, eu acho que um projeto inovador como esse, ele vai ter que ser construído em pleno voo, porque é impossível construir um projeto como esse sem que haja essa retroalimentação. Da mesma forma que eu não ia conseguir encontrar um caminho para a minha aula de física se eu não trouxesse os alunos para participarem dessa aula de física. Se eles não interagissem com essa aula de física, se eles não me dissessem o que eles queriam, do que eles gostavam e como eles pensavam. Houve, na verdade, uma série de outros descobrimentos aí, a partir dessa aula inaugural, porque eu pude perceber que havia alunos com dificuldades muito distintas na compreensão dessa disciplina e que era necessário cuidar de cada um deles de maneira muito especial, porque eram alunos muito diferentes e em todas as turmas seguintes também isso sempre aconteceu. Isso é muito difícil quando você faz uma aula expositiva, digamos, tradicional, e pode ser muito facilitado com o uso da tecnologia, mas não a tecnologia porque ela existe, está aí e a gente deve utilizá-la, mas naquela dimensão em que ela de fato pode ajudar a que a sala de aula seja conduzida, o ambiente de sala de aula seja conduzido de forma muito mais participativa, de forma em que cada aluno possa ter o seu ritmo próprio e superar as suas próprias dificuldades. Uma experiência que foi muito interessante e também me ensinou muito foi fazer algumas avaliações orais da turma. E vejam que coisa incrível, né? Porque a avaliação oral é uma coisa que já havia caído em desuso e parecia coisa, assim, o mais arcaico possível, né? Mas eu percebi em algumas avaliações orais que certos alunos tinham muita dificuldade em resolver uma prova de física escrita, mas numa avaliação oral os conceitos estavam todos lá, às vezes de maneira um pouco confusa, mas às vezes não, de maneira muito clara, e havia uma dificuldade muito grande em expressar aquilo matematicamente, por exemplo. Priscila falou aqui da enorme dificuldade que nós temos com matemática. Isso é um problema seríssimo para o Brasil, seríssimo. Nenhum país de primeiro mundo desses que a gente admira, primeiro mundo em educação, eu digo, tá? Como Finlândia, Coreia, todos eles, o nível de aprendizagem de matemática é altíssimo, altíssimo. A gente tem um problema muito sério aqui, a gente está num platô em matemática. A situação da escola privada é melhor, mas ainda é muito longe do ideal, muito longe do ideal. E um país que quer crescer como o nosso precisa saber ensinar ciências e matemática. Só para dar um exemplo de uma situação que a gente precisa transformar. E isso só é possível
de fato, com esse convite à participação e maior interatividade dos alunos com a própria disciplina, e essa analogia vale para o que a gente está propondo para vocês. Quer dizer, esse é um projeto que precisa ser construído com as escolas que integram esse projeto. Ninguém tem todas as respostas, o avião vai ser construído enquanto voa. E vocês vão ver isso com mais claridade amanhã. Agora, poder contar com uma rede de escolas em toda a América Latina, isso teria me ajudado muito quando eu comecei a dar aula de física aos 20 anos. Ter condição de saber de um projeto bem sucedido que foi feito na Guatemala, ou de um projeto interessante no Chile, ou de alguma coisa muito genial que aconteceu na Colômbia, e que eu posso aproveitar nas minhas aulas e não me sentir tão isolado e tão só nessa tarefa dificílima que é ensinar. Então, um pouco é essa experiência que a gente quer compartilhar com vocês. O dia de amanhã vai ser um dia longo, em que cada uma dessas coisas que foram somente insinuadas hoje serão detalhadas, e vocês vão poder perguntar e compreender melhor que ilusão é essa, que projeto é esse que a gente está apresentando para vocês. Muito obrigado. Chamo aqui Pablo para que encerremos com perguntas de vocês. A gente agora vai então passar com os microfones por vocês, pela plateia. Tem aqui um aqui no meio. Quem quiser fazer pergunta, por favor, fique à vontade. Como eu falei para vocês já algumas vezes, é fundamental a participação de vocês para o sucesso aqui do nosso dia. Por lá tem uma pergunta? Tem ali no meio. Boa noite, eu sou Bernadette, sou de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, mas trabalho numa escola em Garibaldi, no Rio Grande do Sul também. Isso, graças. A minha pergunta para o Sérgio é, na tua opinião, se a passagem de uma troca cultural muito grande na sociedade brasileira contribuiria de forma muito significativa para a melhoria da educação no Brasil. E eu queria colocar para ti também, que sou professora de geografia e estou sempre presente nos conselhos finais. Obrigada. Obrigado. Vai ver uma situação específica do OSO hoje, né, Val? Olha, eu acho que essa troca é riquíssima. O Brasil, eu acho que pela questão da língua e pelo seu tamanho, se mantém muito isolado da América Latina. A gente gosta de falar em América Latina, gosta de se sentir pertencente à América Latina, mas na verdade, na prática, isso acontece muito pouco, né? E eu acho que um projeto como esse permitir essa integração, porque a escola não é só veículo de conhecimento e veículo de instrução. A escola é um veículo importante de transmissão de cultura. Essa é uma dimensão que muitas vezes a gente diminui ou não dá o devido valor para ela. Mas a escola também é um veículo muito potente de transmissão de cultura, e eu acho que a partir dessa interação, não somente a troca de experiências que estão ocorrendo nesses diversos países e que podem ser úteis aqui no Brasil, mas também a possibilidade de conhecer mais a cultura latino-americana e, mais do que isso, fazer uso do espanhol ativamente, né? Eu sei que em quase todas as escolas do Brasil o espanhol está sendo, pelo menos privadas, o espanhol está sendo ensinado nesse momento, mas há muito pouca oportunidade de que essa língua seja usada num contexto de comunicação, né? Ela é ensinada quase que academicamente, quer dizer, como é bom saber espanhol, mas há muito pouca situação em que um estudante brasileiro tem a chance de usar o espanhol que aprendeu. Eu acho que pertencer a uma rede latino-americana de colégios é uma excelente oportunidade de praticar o idioma e de fazer intercâmbios culturais. Vocês vão conhecer amanhã quais são os intercâmbios que a gente pode propor e oferecer para as escolas brasileiras. Eu acho que isso é muito rico. Temos mais perguntas deste lado aqui, por favor. Oi, boa noite. Si nos ponemos de pie, por favor, para que la pueda ver la cámara.
Você pode pode ficar em pé? por favor. Obrigada. Obrigado. Depois a gente vai para o lado de cá, que a gente já viu que tem pergunta do lado de cá também. Minha pergunta é a seguinte: o Sistema Uno ele é padrão para todas as escolas ou ele é personalizado de acordo com a identidade da escola, respeitando a identidade cultural daquela instituição? Ele não é padrão para todas as escolas, sem dúvida. Só padrão para dinamizar o processo da construção do próprio projeto, da própria identidade da escola. Não é um engessamento da identidade, um padrão de metodológico de desenvolvimento de um processo que é próprio, que tem que ser próprio, mas que não pode ser de uma outra maneira que não seja próprio. E podem, deixa eu completar, e podem surgir, Pablo, novas ideias dentro da escola que talvez vocês não tenham usado em outras escolas, mas que para aquele colégio ali se sairia muito bem, é isso? Isso pode acontecer, coisas específicas para cada um das escolas, que não sejam usadas em toda a rede. Sem dúvida. Amanhã vamos falar de dois aspectos do Uno Internacional que são muito importantes para isso. Um é o conceito de incubadora, que é um espaço dentro do Uno Internacional onde a retroalimentação das escolas se converte em um projeto para o Sistema Uno Internacional e tem uma metabolização orgânica para constituir um programa para todos. E outro conceito da rede, que é precisamente isso, Sérgio vai participar disso, é o modelo de transvasamento de boas práticas, de identificação de boas práticas e socialização delas, de organização e sistematização dos intercâmbios, que tem que ver com isso, que uma boa resolução de uma escola pode ser boa para todos, e um erro de uma pode ser um antídoto para todas. E acho que é importante também, até em cima disso que o Sérgio disse, né? Quer dizer, as escolas vão aprendendo com os erros e com os acertos das outras, né? Como você disse, que seria muito bom se você tivesse um sistema desse quando você começou a dar aula, né? Que você tem exemplos aí pela América Latina inteira. Sem dúvida. Um dos slides que o professor Valmir mostrou era aquela maquininha, né, em que entravam os livros e o conhecimento ia para a cabeça das crianças. Obviamente ninguém... Crianças meio entediadas, né? Mas podiam até estar felizes, quer dizer, a gente sabe que não, isso simplesmente não funciona. Então, da mesma forma, usando a analogia que eu usei com as aulas de física, quer dizer, o Uno não pode acreditar que vai entregar um prato feito para nenhuma escola. Quer dizer, o que vai sim ser entregue são projetos, estruturas, formas de viabilizar o projeto de cada uma das escolas. Agora, tudo isso vai ser construído nessa comunidade educativa que se vai criar. Muito bem. Eu vi que tem, do lado de cá, isso, pode perguntar. Meu nome é Patrícia, eu falo do Colégio Paulo Freire, Niterói, Rio de Janeiro, e eu queria saber se tem espaço, né? Hoje um dos grandes problemas da educação brasileira, entre todos que foram falados aqui, é a educação inclusiva. E se o projeto Uno abrange, né, a inclusão, e se tem uma capacitação para os professores também relacionados à inclusão. Bom, sem dúvida a inclusão não é só um problema particular do Brasil, senão um problema estrutural do processo educativo. Eu falaria, respondendo essa pergunta, com o conceito geral do processo de formação. De fato, o Sistema Uno sistematiza e incrementa e organiza muito o processo de formação, não só do professor, sino da comunidade educativa toda. Para nós não tem sentido um processo de conscientização, de formação de professor, se não tem algum tipo de relação com um processo de conscientização e formação da família, por exemplo. Porque o professor, se a família fica fora do contexto do trabalho do professor, quebra o processo. E qualquer esforço do professor é quebrado por a continuidade na casa do aluno. E o problema de inclusão é parte da administração da diversidade, que é parte do reenfoque metodológico que pode convertir a diversidade em um valor e não um problema da sala de aula. Muy bien, muchas gracias. Vamos hasta allá atrás, un momento Eu aquí. gostaria de escutar a pergunta da última fila, que sempre é boa a pergunta da última Hasta fila. allá atrás, vamos hasta allá. Última fila. O meu nome é Edmárcio, eu sou gestor de uma escola, Colégio Federal em Uberlândia, Minas Gerais. Eu gostaria de saber que o que eu entendi aqui hoje é que nós estamos fazendo uma mudança de paradigma
Nós estamos saindo de um momento que nós vivemos para uma revolução, de repente até uma revolução cultural no próprio negócio nosso. Eu gostaria de saber o seguinte: de que maneira o Uni Internacional irá contribuir para que nós nos tornemos mais competitivos no nosso mercado, que já é um mercado competitivo com as outras escolas em que nós vivenciamos? Qual é a contribuição de toda essa mudança para que nós sejamos mais competitivos no mercado? Obrigado. A pergunta eu acho que pode ser respondida em vários níveis, mas eu vou responder em um nível exatamente igual ao que o nível mais evidente da pergunta, que é um plano do business puro. É a mesma pergunta que nós fazemos internamente. Qual é a competitividade de grupos antilianos de fazer este tipo de empreendimento e qual é a consequência respecto de nossos concorrentes de fazer uma coisa assim? Claramente, a resposta é sair do espaço de comoditização da concorrência para entrar em um plano de diferenciação, inovação e valor da proposta. Se você faz bem isso, converte a sua escola a proa da transformação de todo o grupo de escolas. Você é o primeiro que faz uma coisa diferente. Se isso está bem feito, eu não acho que pode ter melhor atributo competitivo que esse. Mas tem algum risco, certo? Você pode ficar competindo na mesma faixa que hoje compete, com as mesmas ferramentas com que hoje compete, mas pode sair disso, quebrar isso, sair de paradigma também em termos de negócio e competir a partir da inovação pura. Essa é a proposta. Que seja a escola que dá o passo à frente, o next step na educação, assim é o nome do congresso, para que você fique no que o mundo dos business falamos de um oceano azul, de uma água nova, que haga que você seja percebido totalmente diferente como proposta ao resto dos concorrentes. Se isso sai bem, eu acredito que você tem ganado o espaço futuro do seu negócio. Nos quedam uns cinco minutitos. Acho que 5 minutos, duas perguntas. Vamos para o lado de cá, que ele já está Josué, pedindo há muito tempo. Josué tem uma pergunta. E depois a gente vem para cá. Tá bem. Boa noite. Se a pergunta, desculpa, se a pergunta é muito breve, a resposta também é muito breve, podemos fazer 4 perguntas. Boa noite. Eu sou Paulo Andrade, eu sou de Mato Grosso, do Colégio Master, e assim como o Sérgio, eu sou professor de física também, e já senti as mesmas dificuldades que ele sentiu. Mas minha dúvida é a seguinte: nós, durante todo o dia, nós vimos depoimentos, vídeos, sempre tratando de crianças pequenas, né, do ensino fundamental. Agora minha dúvida é se esse projeto, se essa ideia se estende também ao ensino médio. Porque essa interação com alunos em salas maiores, né, salas de 50 alunos, 60, com os grandes, se a ideia é a mesma, se a ideia do projeto se estende do fundamental ao médio. Sim, o projeto vai de fundamental ao médio, agora respeitando as características e dificuldades de cada um desses segmentos, né? Mas os conceitos estruturantes do projeto valem desde da educação infantil até o ensino médio. É claro que se você tem turmas de 50 alunos com pressão de vestibular, tudo isso tem que ser levado em conta, evidentemente. Mas a ideia é manter-se fiel a um conjunto de conceitos que são os conceitos que vão ser apresentados amanhã, com mais profundidade. Vamos para aqui, isso. O lado direito, achá. Quem tem uma pergunta para lá? A minha irmã. Qualquer dos dois, do lado direito do... La madre deste lado. A minha angústia é a seguinte: nós sentimos a necessidade da mudança. Por outro lado, temos nossos educandos que no final da educação básica devem prestar um vestibular que os sufoca, que cobra aquilo que querem cobrar e que tem que ser ensinado, porque senão a escola também não sobrevive. E outro aspecto, os profissionais que saem das universidades tão despreparados, tem que investir nesses profissionais para que deem conta dentro das nossas salas de aula. Então, são duas realidades que vêm do lado de lá. Nós estamos tentando fazer o processo assim, mas o oposto, como fazer isso?
Irmã Maria, de Nova Esperança, Paraná. Obrigado. Acho que parte está na resposta da pergunta anterior, quer dizer, obviamente existe a pressão do vestibular, ninguém nega isso, mas é possível compatibilizar esse entorno, que é um entorno difícil, né? Porque nenhuma mudança de paradigma é fácil, o entorno continua ali, quer dizer, você vai mudar um paradigma, você tem que mudar com a dificuldade do entorno que existe. Então, eu acho que o detalhamento de como esse projeto funcionaria em cada um dos níveis vai vir quando vocês conhecerem um projeto melhor ou em entrevistas informais que vocês podem fazer com escolas que já integram o projeto ao longo do dia de domingo, né? Nos espaços informais, questões como a melhora da competitividade das escolas, eu acho que é uma questão também que pode ser colocada para uma escola que hoje participa do projeto UNO e vai ser melhor respondida até do que por nós. Acho que isso, desculpa interromper aqui, acho que isso é super importante também. Vocês têm a possibilidade dessa troca com escolas que já usam o projeto UNO, né? Então acho que aproveitem bastante para conversar com eles também, né? Como o Pablo tinha prometido 4 perguntas, faltam 2. Vamos fazer uma do lado esquerdo, uma do lado direito? Vamos lá, pode ir. Eu sou Dades Quarise, de Brasília. Minha pergunta é para o Sérgio. O nosso sonho e o sonho do mundo inteiro é ter um conteúdo digital, efetivamente digital, que não seja a transposição do livro do papel para a tela do iPad ou do computador. Minha pergunta, o sistema UNO tem esse conteúdo digital, puro digital? Sim, o Sistema UNO já oferece esse conteúdo puro digital e mais desse tipo de conteúdo está sendo produzido. Além disso, a maneira de se utilizar a tecnologia em sala de aula está sendo muito... A gente está dedicando muita atenção a isso. Quer dizer, não basta você entregar um iPad para cada aluno e que o problema está resolvido, não. É preciso que esse iPad, que essa ferramenta seja de fato introduzida na dinâmica da sala de aula. E essa é a parte mais complicada. Então nós temos vários outros projetos, além dos que vocês vão conhecer amanhã, há vários outros projetos que ainda estão na incubadora, como disse o Pablo, que eu acho, a dimensão mais interessante desse projeto. Existe uma incubadora com alguns projetos que nós já começamos a conceber, mas essa incubadora também vai receber projetos que a gente vai receber de vocês por retroalimentação. Então, são coisas que a gente vai testar no ambiente das escolas e vai continuar desenvolvendo o tempo todo. Quer dizer, ninguém tem resposta para hoje qual é o melhor uso que se pode fazer da tecnologia em sala de aula. É um aprendizado. Agora, nós já temos alguma estrada caminhada com isso. E vamos poder compartilhar essas primeiras experiências com vocês. Gente, vamos para a última pergunta, mas assim, é importante que... Eu sei que tem um monte de gente querendo perguntar, é importante que vocês saibam que muitas das perguntas de vocês, acho que naturalmente vão ser respondidas amanhã, que a gente tem um dia longo pela frente, e a gente vai poder fazer isso de novo amanhã, né? Então, assim, infelizmente não dá para todo mundo perguntar agora, a gente vai fazer mais uma, mas amanhã a gente tem mais perguntas pela frente também. Vocês escolhem. La última. Aqui. A Yolanda tem uma pergunta. La última pergunta. Esse é o último? Sim, é Marcos das Neves, Colégio Integrado Jaó de Goiânia. Muito se falou em mudança de paradigma, né? Mas essa mudança vai se dar primordialmente na cabeça dos professores. Eu gostaria de saber se, após o convencimento dos gestores do colégio, qual que é a participação do Sistema UNO junto aos professores, se essa participação é efetiva, se essa participação é presencial e quanto tempo se leva até que esse treinamento tenha resultados positivos. Na verdade, amanhã essa pergunta tem uma resposta muito desenvolvida. Por uma hora, por
por lo menos por uma hora, para falar só disso. Só Amanhã. disso, amanhã. Mas eu adiantaria alguma coisa sobre essa pergunta para não fechar sem responder. O Sistema 1 não visita o colégio, fica no colégio. De fato, vocês vão tentar falar conosco para que alguma vez nós estemos no colégio. Estamos sempre no colégio. O próprio desenho do conceito é estar com vocês. Temos gente permanentemente com vocês, a plataforma está permanentemente com vocês, as redes sociais estão permanentemente com vocês. E se o tempo todo compartilhamos com você o processo de mudança do paradigma, que é um processo muito complexo, sem dúvida. Quando ele tem algum impacto, eu diria que tem impacto no primeiro dia de começo do processo e não deixa de ter novo impacto até o último dia do processo. É dizer, constantemente ele gera novas coisas, novas situações, que geram novas perguntas, que retroalimentam constantemente o debate e as práticas dentro da escola. Não é um processo que tem uma acreditação, sino que tem permanentes acreditações e reapertura do processo. Mas a pergunta mais importante, que é se o sistema se envolve com a escola, a resposta é muito simples. Sim, definitivamente sim, e muito mais do que vocês imaginam hoje. Pablo, aqui hay uma pergunta mais. Meu nome é Expedito Miranda, eu sou de Teresina, Piauí, Colégio Método. Já estamos há 2 anos com o Sistema 1. Bom, o Enem se falou muito aqui em qualidade, mas a sociedade quer uma referência, certo? A referência no Brasil hoje é o Exame Nacional do Ensino Médio, que inclusive dá uma nota para a escola. Então, em Teresina a gente tem tido bons resultados, nós estamos ficando entre as 20 melhores escolas de Teresina já por 3 anos seguidos. Então eu quero saber do Pablo aí, aliás, são 2 perguntas para o Pablo. Primeiro, qual o que é que o UNO vai fazer em termos de Enem para as escolas conveniadas? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é o que é que o Pablo me diz sobre o Corinthians Internacional? A pergunta que eu não respondo acá. Sergio é corintiano, intenso corintiano, assim que temos uma credencial aí. Eu quisiera não ter que mostrar um gol de Boca no próximo congresso para vocês. Bom, vamos à questão de Enem. Eu acho que tem dois aspectos a pergunta que tem que ser falados os dois. A primeiro, que na verdade, ainda seja um determinante importante, eu acho que o Enem e o vestibular hoje no Brasil são também determinantes escravizantes. E eu compreendo a vocês, e compreendo a nós. Não é fácil sair dos determinantes porque uno fica com muito medo, porque pode quebrar toda a continuidade da credibilidade da escola na sociedade. Mas deixem falar a quem tem algum olhar relativamente novo do Brasil. É demais a dependência que todo o sistema educativo hoje do Brasil tem de Enem e tem do ingresso vestibular. Isso, se nós tomamos algum movimento, aunque seja suave, para sair dessa determinação forte, nós ficamos cristalizados no projeto. Ainda no ensino médio. Além disso, a proposta tem total adequação e incentivação da resposta do Enem. Sem dúvida, você não vai sair do contexto do Enem. O programa de conteúdos e habilidades está muito alinhado com o Enem. O Enem tem algumas fortalezas. Eu falo do excesso de Enem em termos de dependência política, mas seu eixo tem coisas boas. O programa tem muita identificação do Enem. Amanhã a Bia vai falar disso, que é quem cuida do programa de conteúdos de UNO Internacional, para que você fique tranquilo. Mas ainda se ficando tranquilo, lembremos, o Enem não pode ser a única referência de nossa prática, porque não é o único que fazemos, não?